Se você, vou pedir a gentileza, não converse, fala para o seu irmão que está do seu lado, não fale mais comigo. Fale para ele só se for extremidade, beba água só depois da palavra. Porque é assim, irmão, um segundo de roubar a atenção, você vai perder a palavra, né? Então, para que você não seja roubado, esse é o nosso intuito. Então, que você possa prestar atenção aí no que Jesus está com voz. Glória a Deus. Quero chamar aqui pastor Tiago Luiz. Pastor Tiago Luiz, ele tem trabalha na rádio Pioneira Online 101.1. Quem que ouve aqui a Pioneira Online? Você não ouvia a parte que você ouve, é 24 horas programação exclusiva do Reino de Deus, né? É louvor, palavra, louvor, palavra, louvor. Então, se você gostar de palavra e louvor, essa é a rádio do seu coração, tá bem? Igreja Missão Mundial Águas que Saram. Pastor presidente, pastor Heleno, transmita lá o nosso abraço para ele, tá bom? E vai ser o preletor dessa. Estou falando até minha missão aqui. Preletor, ô glória. Ô glória. Pastor Luiz. Tiago Luiz, por favor, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Paz do Senhor, amados. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Deixa eu glorificar a Deus por poder estar aqui. Quero agradecer a Deus, porque para mim é um privilégio poder ministrar na festa de aniversário de uma igreja, né? É uma honra. Eu acredito que durante esses 8 anos, tantos homens e mulheres de Deus passaram por aqui e é me dado esse privilégio de poder ministrar nessa primeira noite. Glorificar a Deus pela vida do pastor Claudemir, um valente de Deus, juntamente com a pastora Cátia, toda a família. Que Deus nos abençoe. Não é fácil fazer mais um ano de ministério. Esse ano o nosso ministério completou 19 anos e passar essa pandemia é só os valentes, irmãos. Eu tenho acompanhado, inclusive essa semana passada, nós acompanhamos o caso de algumas igrejas com templos próprios que baixaram as portas. Você já pensou? Uma igreja, um pastor ter que baixar a porta da igreja. Por quê? Porque o povo não ia mais adorar, porque não tinha mais recursos, não tinha mais nada. E poder completar mais um ano é um privilégio. Então é uma vitória vocês aqui nesta noite, amém? Trago um abraço da minha esposa, a pastora Karine. Ela não está comigo hoje. Minha pequena, eu tenho 2 filhos, o Davi de 8 anos e a Isabel de 5. E a minha pequena, há alguns dias, começou a sentir dor de dente. E todo mundo fala, criança, dente de leite, vai cair, foi. E cada dia foi piorando. E aí, de última hora, a gente teve que levar, porque tem hora que nem o remédio alivia. E aí levamos num dentista, um amigo, e quando chegou lá ele pediu alguns exames, raio-x, inclusive hoje nós estávamos lá. E aí o dente dela vai ter que fazer um canal. Eu nem sabia que se fazia canal em dente de leite, irmão. Nunca vi. Com 4 aninhos fez, nos 4 anos. Misericórdia. Falei, doutor, nunca imaginei um negócio desse. Pensei que só a gente que é velho que faz essas coisas. Não. E aí ela passou por um procedimento já agora à tarde, quase 5 horas da tarde, e não estava muito bem. Eu falei para minha esposa, né? Ela, vou ficar. Eu falei, amém. Né? Por mim, eu coloco nas costas e trago com dor e tudo, mas a gente tem que ter esse cuidado também, amém? Mas glórias a Deus por isso, e eu vou compartilhar com vocês da palavra de Deus. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Elvis, um privilégio também de conhecer, e é bom demais também saber que você compartilha dessa honra aqui, esses 8 anos. Porque é um privilégio a gente ter gente que caminha conosco tanto tempo assim. Bênção, amém. Leva o nosso abraço. É uma alegria, irmãos, amém? Eu prometo ser bem breve. O pastor falou que até meia-noite eu posso pregar, então, amém? Estou brincando, irmãos. Eu também sou pastor de igreja.
E eu sei que tem gente que amanhã cedo vai trabalhar num frio desse, aleluia, né? Abre comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Amém? Eu não vou até meia-noite não, tá bom? Mas até 11h59 mais ou menos, a gente chega lá. Oh, glória! Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Está dentro do tema desta festa, né? A minha graça te basta. Você crê nisso, irmão? Amém. Eu quero ler com você o verso de número 10. Quando você encontrar, diga amém. Amém. Diz assim a Bíblia Sagrada: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Diga comigo: quando estou fraco, sou forte. Podemos assentar. Aleluia a Deus. Amados, eu sou fã do ministério do apóstolo Paulo. Se há alguns textos na Bíblia que eu amo, é ler as cartas de Paulo, porque nós vemos com tamanha profundidade as suas ministrações, os seus ensinos. E sou muito fã, principalmente das cartas de Paulo à igreja de Corinto, porque se você analisar as cartas de Paulo à igreja de Corinto, elas eram diferentes das cartas às demais igrejas. E por que elas eram diferentes? Porque Paulo tinha um carinho especial pela igreja de Corinto. Podemos dizer que Paulo trabalhou como missionário em diversos lugares, mas a igreja de Corinto, Paulo tinha como a sua igreja. A igreja de Corinto, Paulo tinha como seu povo. É mais ou menos como o pastor Claudemir e a pastora Kátia. Aonde você envia eles para pregarem, eles vão. Mas eu garanto para vocês que se alguém perguntar, você quer pregar lá em São Paulo ou quer pregar na Perseverando em Cristo, eles vão dizer para você assim, ó: eu prefiro pregar na Perseverando em Cristo. Aí alguém vai dizer assim, mas por que isso? Porque o coração deles está aqui. Por isso que as cartas de Paulo eram diferentes, as cartas de Paulo a Coríntios, porque Paulo revelava o coração dele para a igreja. É nas cartas de Paulo aos Coríntios que você vai ver ele dizendo para a igreja: olha, gente, eu deixei de atender outras igrejas em que eu recebia até oferta, até salário para cuidar de vocês. E Paulo chega em muitos momentos a defender, parece algo absurdo, mas é realidade. Ele tem que defender a sua autoridade apostólica. Imagine você, um pastor, ter que chegar diante da igreja e dizer: gente, acorda, vocês estão valorizando todo mundo, mas não estão valorizando a mim, que sou o vosso pastor. Irmãos, isso é um problema. Por quê? Porque a igreja de Corinto valorizava todo mundo menos Paulo. Pastor, o que você está querendo dizer? Hoje eu vim trazer uma palavra pastoral. Nós estamos no aniversário de uma igreja. E você só está aqui porque um dia alguém resolveu aceitar o chamado de Deus. E uma das coisas que nós hoje
infelizmente, quase não vemos, são pessoas honrarem a sua liderança. O pastor falou aqui que está difícil fazer a obra hoje. E está. Por que está difícil? Porque quando nós não vemos o altar corrompido, nós vemos o átrio corrompido. O que nós estamos vivendo aqui hoje é um privilégio, porque você tem um altar santificado e um átrio santificado. Só que esses momentos servem para nós pararmos e analisarmos e valorizarmos o que nós temos. Você já viu aquela história? Parece que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Parece que o pastor do vizinho é mais ungido que o nosso. Parece que a igreja do vizinho é melhor que a nossa. E nós esquecemos, irmãos, que aquilo que Deus nos dá é para nós valorizarmos. Então deixa eu trazer essa palavra para o teu coração nesta noite. Agradeça a Deus pelo privilégio de estar no 8º ano do seu ministério, com luta, com dificuldade. Talvez muita gente passou e foi embora, mas você está aqui de pé para glorificar a Deus. E se você está aqui, irmão, isso é um privilégio. Nós precisamos valorizar isso. Então, as cartas de Paulo aos Coríntios era Paulo rasgando o seu coração diante da igreja e dizendo para a igreja: olha, eu de muito boa vontade vou gastar minha vida por amor a vocês. Se você depois ler o versículo de número 15 do capítulo que nós lemos, você vai ver Paulo dizendo isso. Ele vai dizer: eu de muito boa vontade me gastarei, mesmo sabendo que amando-vos mais, serei menos amado por vós. Esse é o dilema de um pastor. E de vez em quando, como pastor, eu abro meu coração diante da igreja. Porque a grande luta de um pastor, irmão, não é para ter o seu carro, a sua casa ou o seu dinheiro. A grande luta de um pastor é para ganhar o seu coração e fazer você entender o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que de vez em quando o pastor é chato. Porque se o pastor não for chato, eu vou dar uma dica aqui. Você já tomou puxão de orelha do teu pastor? Já? Então agradeça a Deus. Porque eu sou pastor de igreja, e posso falar uma coisa? Quando eu puxo a orelha de alguém, é porque eu sei que aquela pessoa tem um potencial maior do que o que ela está enxergando. Aleluia. Agora, quando eu vejo que a pessoa não quer nada, eu deixo ela para lá. Mas quando eu vejo que a pessoa tem algo de Deus na vida dela, que ela não entendeu ainda, eu falo: irmão, vem cá. Irmã, vem cá. Deixa eu falar com você, deixa eu te ajudar. É isso, irmão, que Paulo está querendo revelar à igreja de Corinto. Se você pegar o capítulo 12 que nós lemos, onde ele fala que a graça de Deus o basta, porque é Deus dizendo para ele: a minha graça te basta. Ele está falando de fraquezas que são enfrentadas, e o verso 10 que nós lemos, ele vai dizer de injúrias, de necessidades, de perseguições e angústias que são enfrentadas por amor a Cristo. E onde é que nós passamos tudo isso por amor a Cristo? É dentro da igreja. Aonde que nós sofremos fraquezas? Porque todos nós que estamos aqui temos os nossos momentos de fraqueza. Ou você acha que todo dia o pastor prega querendo pregar? Porque o povo acha que é só eles, pastor, que fica triste, fica doente, que não tem vontade de vir para o culto.
Não, só eles. Um dia eu falei para um irmão na igreja assim, irmão, porque ele chegou na igreja lamentando e tal, eu falei, irmão, eu entendo tudo isso, mas qual foi o dia que você me viu sem vir à igreja? Aí ele olhou para mim e falou, mas você é pastor. Eu falei, eu sou pastor, não sabia disso não. Eu falei, antes de eu ser pastor, eu sou filho de Deus. E eu também passo por momentos de fraquezas, mas nas horas de fraquezas, o meu refúgio é no altar de Deus. Por isso que todas as vezes que você olhar para a liderança, que a liderança se refugia no altar, você pode ficar tranquila, porque o altar é lugar de fortalecimento. Então, sinto prazer nas fraquezas. Nós também nos enfraquecemos, você se enfraquece como igreja de Cristo. Mas nos momentos de fraqueza, o melhor lugar para se estar é na casa de Deus, porque é o lugar que Deus se revela, porque é o lugar que Deus fala. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu estou fraco, não vou para a igreja. É aí que você tem que vir à igreja. Eu estou fraco, não vou, não vem. Porque você é fraco, você vai entrar aqui, vai ter alguém forte, e a força daquele irmão vai alcançar você, e você vai ser fortalecido. É isso que faz a gente caminhar esses anos. Então Paulo está dizendo, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Quem nunca sofreu injúrias? Pastor, não é fácil, parece que os outros não me entendem e falam de mim. Até na igreja tem isso, irmão. Pastor, mas deveria ter, aonde tiver povo vai ter. Eu sempre brinco, eu falo, você não quer ter problema? Só tem um jeito de não ter problema, é estando morto. Porque a partir do momento que você estiver convivendo com pessoas, vai ter momentos de injúria, de aflição, de palavras contrárias, e até dentro da obra de Deus. Injúrias, necessidades. Quem nunca enfrentou necessidades, irmão? Eu não estou falando só necessidades financeiras, porque às vezes as nossas necessidades são as mais diversas. Tem hora que a gente chega no culto, a única coisa que a gente quer é um abraço de um irmão. E às vezes, nem isso nós recebemos. Esses momentos de necessidade, nós precisamos estar na presença de Deus. O ser humano ele tem uma tendência de se isolar. Não faça isso. Você precisa estar unido com o corpo de Cristo. Nas perseguições. Quem nunca foi perseguido? Eu já fui perseguido até dentro da igreja, irmão. Alguns anos atrás, quando eu comecei a pregar o evangelho, e eu sempre recebi convites para pregar fora, mas um irmão da igreja ficou com ciúmes, porque ele também pregava. E ele dizia, por que você é convidado e eu não? E eu falava, nem eu sei responder isso. Por que eu sou convidado e você não? Pergunte para quem convidou. E aquele irmão, nós fazíamos parte de um grupo de obreiros, aquele irmão começou a me perseguir. Só que, olha como que Deus é tremendo, irmãos. Ele começou a me perseguir. Só que houve um momento que eu podia dar o troco. Sabe o que eu fiz? Eu não dei o troco. Fiz o contrário. Eu abri uma porta de um lugar para ele pregar que abençoou a vida dele. E depois ele me disse, por que você fez isso? Eu não faria isso. Eu disse, aprenda algo, irmão. Até nas perseguições eu me alegro.
Porque entenda, irmão, Paulo está falando de fraquezas, injúrias, necessidades, perseguição por amor de Cristo. É o que você sofre fazendo a vontade de Deus. Porque tem perseguição que a gente caça com a própria mão. E essa nem Deus põe a mão dele. Tem necessidade que a gente passa por nós mesmos. Por exemplo, o pastor falou aqui, quase agora, da fidelidade nos dízimos. Tem gente que é infiel, ele está caçando a necessidade com a própria mão dele. É igual aconteceu um caso, deixa eu contar isso para você. A irmã chegou num pastor, fazem mais ou menos uns 5 anos aqui na cidade de Poá. A irmã chegou para o pastor da igreja dela e falou assim: pastor, eu estou passando necessidade, não tenho nem o que comer em casa. E a igreja dela é um ministério já antigo, o pastor tem todo o relatório de dizimista. O pastor chamou ela, chamou o tesoureiro da igreja, perguntou: irmã fulana, quantos anos você congrega com a gente? Ela falou: 20 anos. É uma caminhada. 20 anos eu congrego. É? Aí o pastor falou para o tesoureiro: vai lá nos relatórios, puxa os relatórios de 20 anos. Entrega para ela o valor de todo o dízimo que ela entregou nesse altar. Tira do caixa da igreja, entrega para ela, porque dizimista dessa obra não pode passar necessidade. A irmã já fez assim, ó. E o pastor falou: senta aí, irmã, nem que demore 5 horas ele levantando esse relatório. O irmão foi lá. Daqui 10 minutos voltou. O pastor falou: rápido assim? Pastor, não tem um relatório dela devolvendo o dízimo no altar em 20 anos. Aí o pastor olhou para ela e falou assim: irmã, você é membro há quantos anos? 20 anos. E nunca dizimou nessa obra. Ah, pastor, sabe o que é? Que eu não acredito muito nesse negócio de dízimo. O pastor falou: tá bom, irmã. Era para o tesoureiro te entregar tudo, te abençoar, te honrar. Mas como você é infiel, Deus é tão misericordioso que Deus ainda vai te abençoar. Pega uma cesta básica lá e dá para ela. Quem caçou a necessidade? Ela. Essa daí, irmão, Deus não abençoa. Então tem coisa, é igual, outro dia eu preguei na igreja uma mensagem, eu dizia: tem luta que é Deus que nos coloca, tem luta que é o diabo que nos coloca, mas tem luta que a gente caça com a própria mão. Quando é Deus sempre dá o escape. Aleluia. Deus sempre manda a provisão. Deus sempre envia o recurso. Quando é o diabo trava tudo, aí você ora e Deus abre o céu e abençoa. Agora quando é você, irmão, que caça a luta, aí Deus não faz nada. Deus vai esperar você reconhecer o teu erro. A Bíblia usa uma expressão: sentir as vossas misérias, para você retomar de onde caiu e voltar a praticar as primeiras obras. Então entenda, o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto é: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. O que eu estou passando diante de Cristo, fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, se eu tivesse que passar tudo de novo,
eu passaria. Aleluia. Passaria ou não passaria, pastor, tudo de novo? É difícil, né? Mas o Senhor enfrentaria para chegar até aqui. Tudo de novo. Por quê? Por amor a... Aleluia. O que é do homem a gente não passa, mas o que é por amor de Cristo a gente enfrenta. É isso que Paulo está querendo dizer à igreja de Corinto. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou cumprindo o propósito de Cristo. Então eu posso ser perseguido, eu posso padecer necessidade, eu posso sofrer angústia, mas eu vou estar em Cristo. E quem está em Cristo vai ter momentos na caminhada que você vai olhar para dentro de você e vai dizer: eu estou fraco, mas Deus vai olhar e vai dizer: você pode estar fraco, mas você não é fraco, você é forte. Você é forte, você não é fraco, porque há uma diferença entre estar e ser. Estar é algo passageiro, ser é algo permanente. Então muitas vezes no meio da caminhada nós estamos fracos, porque as adversidades da caminhada fazem isso conosco, nos fazem pensar em desistir, nos fazem chorar, nos fazem em momentos não entender o que Deus está fazendo. Mas quando nós entendemos que aquilo que nós estamos passando é passageiro, você precisa compreender esta aflição, esta adversidade que você tem enfrentado é algo passageiro. Você pode estar se sentindo fraco, você pode até declarar: eu estou fraco, mas você é forte, e você precisa entender isso. Quando você entende que você é forte, você vai começar a olhar para dentro de você, e você vai entender que o Espírito Santo habita dentro de você, e o Espírito que habita dentro de você, ele jorra dentro de você uma fonte para a vida eterna. Ele produz a vida de Deus dentro de você. O nosso grande problema é que às vezes nós estamos rodeados de tanta coisa e nós esquecemos de olhar para Deus dentro de nós. Por isso que de vez em quando você precisa parar e observar algo. Você pode estar se sentindo fraco, mas você está lá na sua casa, irmão. Você vai lavar uma louça, você lava a louça? Você não lavar, está na hora de lavar, viu? Vai lavar uma louça, vai arrumar a casa, ou vai fazer um trabalho, e você está se sentindo fraco, mas daqui a pouco você começa a cantar um hino, e aquilo começa a fluir de dentro de você, e você olha e fala assim: peraí, cadê a fraqueza que eu estava sentindo? Você não vai estar mais sentindo ela, porque aquilo que está dentro de você vai se revelar. Por isso que Paulo estava dizendo, já foi dito aqui, irmão, aquele espinho na carne, o mensageiro de Satanás, que vinha para mostrar para ele a fraqueza dele, mas quando ele olhava para dentro dele, ele falava: a graça de Deus está sobre mim. Aleluia. E a graça é algo que nós não merecemos. Ninguém merece, irmãos. Se você fosse olhar para você, você não merecia essa graça. Quantas vezes no meio da caminhada nós entristecemos ao Espírito Santo, nós entramos por caminhos que desagradam a Deus, e se não fosse a graça de Deus na nossa vida,
Quantos de nós, talvez no meio do caminho, até nos perdemos? Eu já vivi isso, irmão. Há muitos anos atrás, para quem não sabe, eu sou criado dentro da igreja. Fui criado dentro da igreja. Meu pai trabalhava, até eu brinco com as mães e com os pais. Eu falo, traz seu filho para a igreja. Nunca deixa seu filho em casa. Tem mãe que vem para o culto, deixa os filhos em casa. Não, traz. Mas ele vai vir emburrado. Deixa ele emburrado aí sentado. Deixa ele com o bico desse tamanho, não. Brabo. Porque eu fui assim. Eu lembro que na época nós congregávamos numa igreja em Ferraz chamada Missão Atalaia. E lá eles faziam um evento chamado EBF, Escola Bíblica de Férias. E meu pai ia trabalhar o período todinho. E meu pai falou assim, eu quero você toda semana na EBF. Irmão, lá vai eu para a EBF. Eu não sabia que meu pai tinha colocado um obreiro para vigiar se eu estava indo para a EBF. Escuta isso, irmão. Fui criado dentro da igreja. Só que quando eu cheguei mais ou menos com 14, 15 anos, eu quis viver minha vida. Eu falei, eu sou filho de pastor, mas não sou pastor. Então meu pai que é o pastor, eu não sou o pastor. Vou viver a minha vida. E fui, irmão. Fui. E na época eu tinha até um sonho. Sabe qual era meu sonho? Jogar futebol. Pastor, o senhor era bom? Não, mas pelo menos os dentes do Ronaldinho Gaúcho eu tenho. Aí, irmão, escuta isso. Eu, com 15 anos, e meu pai correu atrás. Meu pai foi uma bênção na minha vida. Meu pai correu atrás para me colocar numa escolinha de futebol. E consegui na época entrar numa parte da base do São Paulo Futebol Clube. Escuta isso. E naquele tempo, eu comecei a treinar, feliz da vida, você jogador, aleluia, glória a Deus. Meu pai é crente, meu pai falava, menino, volta para a igreja. Eu dizia, pai, eu quero saber de igreja. O senhor que é crente, o senhor que é pastor. Máximo que eu vou ser é atleta de Cristo. 171. Mentindo para o pai, você é atleta de Cristo, pai. Só que nisso, irmão, eu comecei a ir treinar e eu sentia uma dor muito forte no meu peito, no coração. Todo dia que eu entrava no campo para treinar, vinha aquela dor. E para quem não sabe, até contei esses dias na rádio, quando eu nasci prematuro, eu nasci de 7 meses. Muito pequeno, não tinha roupa de recém-nascido que coubesse em mim. A minha tia teve que fazer, eu tenho uma tia costureira, ela teve que fazer as roupas. E segundo a medicina eu não viveria, porque pelos médicos meu cérebro funcionava, mas meu coração não funcionava. E Deus usou um pastor, quando eu estava numa incubadora dentro da UTI, no Hospital Leonor Mendes de Barros, na Celso Garcia, no Brás, há 34 anos atrás. E aquele pastor fez uma oração e disse, esse menino vai sair, ele vai ser um profeta de Deus. Só que Deus está dando para ele um coração, para ele fazer a vontade de Deus. E com 15 anos, eu não queria meu coração para fazer a vontade de Deus. Eu queria fazer a minha vontade. Só que eu comecei a sentir dores quando eu ia treinar. E cada dia a dor aumentava. E nisso, na época meu pai fazia um trabalho de rádio já. E eu ficava escondido, eu fazia a técnica, só mexia a mesa de som, põe CD, põe isso, põe aquilo. E tinha um irmão até aqui de Itaquá, que ele ligava na rádio,
E aquele irmão ligou na época na rádio e falou assim: eu quero falar com o menino que está mexendo. Como que ele sabia quem era que estava mexendo? Quero falar com o menino que está mexendo na mesa de som. Aí o irmão que estava fazendo o programa falou: ó, o irmão lá, ligou um irmão aí que quer falar com você. Ele quer falar com o menino que está mexendo. Falei: mas de onde que ele me conhece? Não, ele quer falar. Aí eu fui lá atender. Quando eu atendi, o irmão falou assim: olha, Deus manda lhe dizer que Ele te deu um coração para fazer a vontade dEle. Aleluia. Então entra no propósito de Deus e vai fazer a vontade dEle. Escute isso. Aí, irmão, entrou aqui, saiu, entre aspas, né? Só que eu continuei treinando. Só que um dia eu cheguei para treinar e eu correndo no campo, a dor veio e me faltou ar. E eu caí no chão, de joelhos. Pensei que eu ia morrer. E naquele momento eu ouvi a voz de Deus. Você crê que Deus fala? Amém. Deus falou para mim assim: eu te dei um coração para fazer a minha vontade. Escolhe agora. Você vai fazer a minha vontade ou a sua? Porque se você escolher a minha, eu deixo esse coração. Mas se você escolher a sua, eu tiro esse coração. Como é que você fica numa dessa? Na hora, irmão, eu falei: Deus, eu aceito o teu chamado. Aleluia. Irmão, na hora, aquela dor sumiu. Eu levantei do campo com chuteiro, do jeito que eu estava, passei no vestiário, só peguei minha mochila e fui embora. Ninguém entendeu nada, porque eu saí andando igual doido assim. Não falei nada para ninguém e nunca mais voltei lá. Daquele dia eu resolvi aceitar o chamado de Deus. Aleluia. Só que você acha que foi fácil? Porque um lado que é o chamado e outro lado que é a sua própria vontade. O que Paulo vivia muitas vezes era esse dilema. Porque ele queria cumprir a vontade de Deus. Mas muitas vezes o que se manifestava nele eram as suas próprias vontades. Por isso que você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porque é uma guerra dentro de nós. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós vamos precisar decidir qual é a voz que nós vamos ouvir, qual é o caminho que nós vamos trilhar. É o nosso ou é o de Deus? Você precisa entender isso. Nós estamos em uma festa, mas mesmo em uma festa, Deus está dizendo para você nessa noite: você precisa escolher qual é o propósito que você vai cumprir. É o teu ou é o propósito de Deus? Porque eu acredito que Deus tem chamado vidas aqui para fazer a vontade dEle, e você está titubeando, você está questionando, você está questionando Deus, dizendo: Senhor, mas eu tenho os meus sonhos, mas eu tenho os meus propósitos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode cumprir os teus sonhos, Deus pode estabelecer os teus propósitos, mas você precisa alinhar o teu propósito ao propósito de Deus. É isso que você precisa entender. Não dá para você ficar para lá ou para cá. E é por isso que Deus muitas vezes vai permitir nós chegarmos no extremo, como eu cheguei. Mas chegou o momento que eu decidi ouvir a voz de Deus. Como Paulo decidiu ouvir a voz de Deus. Porque se você ler aqui, é até interessante isso. Paulo,
Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que Paulo, lá em Atos 9, acha que o ministério dele já começou ali, ele já saiu fazendo viagem missionária. Não. Durante 14 anos, Paulo ficou como alguém recluso, porque ele queria entender o propósito de Deus. Pastor, onde está isso? Está na Bíblia. Esse arrebatamento que ele teve até o terceiro céu foi em momentos dele recluso, ele e Deus. Ele e Deus, porque ele entendeu que se ele não fosse buscar a Deus para entender o propósito de Deus, tudo aquilo que ele tinha como religioso iria influenciar na caminhada dele. Por isso que você vai ver Paulo por muitas vezes dizendo que tudo aquilo que ele tinha como religioso, ele fez como esterco. Não é que ele desprezava o conhecimento dele, é que ele entendeu que o conhecimento dele, sem a graça divina, não servia de nada. Ele entendeu que o conhecimento dele, sem a unção, sem a direção, sem cumprir o propósito de Deus, não valia de nada. E o que nós temos visto, irmão, na nossa geração tem sido dolorido. E agora eu digo como pastor, eu nunca vi um tempo tão difícil para se levantar obreiros na igreja. Eu acho que deve ser só na minha igreja, aqui não deve ser assim não. Eu sou de uma época em que o pastor perguntava no culto de domingo à noite assim, ó, quem quer ser diácono? A gente se esbofeteava porque todo mundo queria ser. Hoje, o pastor pergunta assim, quem quer ser diácono? Mas igual Matrix, só desviando. Hã? Ninguém quer, irmão. Não, aqui não tem, é só na minha igreja. Não quer. Não, porque é muito difícil. Não é difícil não, irmão. Ah, é muita pressão. Eu não consigo sentir essa pressão que todo mundo diz. Não consigo. E ó que já fui cobrado por liderança, por pastores, por tudo. Eu não consigo. Mas hoje está difícil. Precisamos de um obreiro, não tem. Precisamos levantar um ministério evangelístico, não tem. Precisamos dos músicos, não tem. Precisamos de evangelista, de presbítero. Não tem por quê? Porque eles não se colocam para entender o propósito de Deus. Cada um está preocupado com a sua própria vontade. Não, pastor, eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar. Deixa eu falar uma coisa, Deus não chama desocupado. Outro dia eu brinquei na igreja, eu falei, Deus não chama esses camaradas de 40 anos que ficam empinando pipa. Não, Deus chama é o trabalhador mesmo, é o pai de família, é a dona de casa, é a mãe, é a batalhadora, é o batalhador. É esse que Deus chama. É esse que Deus chama. Deus não quer quem está lá, irmão. Desculpa a minha linguagem. 40 anos. Isso é idade para estar empinando pipa, irmão? É idade para ganhar alma. Fazer a obra. Pregar o evangelho. Não, Deus chama quem está lá. Quem está todo ocupado. Você fala, meu Deus, não tenho tempo nem de ir para a igreja. Aí Deus fala, é você que eu vou usar. Aleluia! Mas Senhor, não dá para mim, dá sim. Se vira, arruma a tua agenda, dá um jeito, mexe aqui, substitui a colar, faz assim, olha, que vai dar. É isso que Deus quer, irmão. Nunca se viu um tempo tão difícil.
Só que tem um porém. É um tempo em que as pessoas menos querem fazer a vontade de Deus. Mas é o tempo que mais as pessoas estão depressivas. Irmão, vê se alguém está ocupado em fazer a obra de Deus, tem tempo para ficar depressivo. Não dá. Não dá, pastor. Quem está cheio do Espírito Santo fazendo a obra de Deus, não dá. Que nem a depressão consegue pegar ele. Na hora que a depressão passa perto dele, fala, não chega perto desse crente não, que esse crente ora, esse crente faz a obra, esse crente prega, esse crente jejua. Não tem tempo. Não dá. Ele fica gripado, alguém fala, é coronavírus, fica em casa. Ele não, ele fala, eu vou para o culto. Mas você é doido, vai contaminar todo mundo, não tem problema não, que Jesus cura também. Igual um pastor amigo meu, que estava um pessoal na época das vacinas falando, porque a vacina é isso, a vacina é aquilo, a vacina é aquilo outro. Aí ele perguntou para mim, você tomou? Eu falei, tomei. E o que você aconselha? O povo tomar. Aí ele, mas e aí? Eu falei, e aí? Eu creio que o meu Deus é tão poderoso, que até a vacina, se for para me prejudicar, Deus faz a maldição virar bênção. Pronto. Acabou, resolveu o problema. Porque, irmão, nós precisamos entender, quando você entende o propósito de Deus, a graça de Deus é derramada sobre a sua vida. Foi o que Paulo entendeu. Por isso que Paulo, mesmo muitas vezes enfrentando o espinho na carne, ele se mantinha de pé. E o que tem mantido essa obra 8 anos de pé é a graça de Deus. Espinho tem muito. E posso falar, irmão? Vai vir muito mais. Porque se 8 anos já teve luta, 50 vai ter mais ainda. É igual eu digo na igreja, eu falo, se a gente tem problema com 50 crentes dentro da igreja, imagina quando tiver 1000. Imagina quando tiver 5.000. Vai ter mais problema. Mas não tem problema, nós vamos vencer todos no nome de Jesus. Então pega essa palavra no teu coração. Você pode estar fraco, mas você não é fraco. Você é forte. Agora o que você precisa é se colocar no propósito de Deus para a sua vida. Não dá mais para você caminhar pela sua vontade. É tempo de você caminhar pela vontade de Deus. Pastor, mas eu não estou entendendo o que Deus tem para a minha vida. Chega na liderança e fala, pastor, me ajuda a entender, pastora, me ajuda a entender. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. E vou dar uma dica aqui, irmão. Você que quer fazer a obra de Deus, aprende isso. Eu digo para os irmãos na igreja, o servo bom é aquele que aprende a servir não aonde ele quer, mas aonde é necessário. O que é isso? Às vezes eu quero pregar, mas a obra de Deus está precisando de alguém que cante. Então o que eu vou fazer? Eu vou cantar. Eu quero cantar, mas a obra de Deus está precisando de alguém para ficar na portaria. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser o porteiro da igreja. A obra de Deus está precisando de alguém, porque, irmão, aprenda isso, fazer a obra de Deus não é só pregar. Fazer a obra de Deus é fazer parte do corpo. Ele está ligado ao corpo para que o corpo funcione. Tão importante quanto quem prega é quem lava o banheiro da igreja. Aleluia! Sabia disso? Glória! Às vezes eu vejo irmão falar assim, por que fulano prega e eu só entrego envelope? Outro dia eu estava lá na minha igreja, meus obreiros faltou tudo no culto. Aí eu cheguei lá, o povo no culto, a pastora ministrando a oferta, eu peguei o envelope e falei, eu vou entregar envelope para o povo. Os irmãos, o senhor, pastor? Eu falei,
falei, eu sou pastor, mas eu sou obreiro. A gente faz, irmão. Porque o servo bom é aquele que serve naquilo que for necessário. Ah, precisa de alguém para cuidar do ministério infantil, não tem ninguém na igreja. Aí você está, às vezes tem irmão que está vendo que não tem ninguém, ele reclama da criançada bagunçando, mas ele não ajuda. Ele não ajuda. Ajuda, irmão. Chega no pastor, ninguém quer fazer, não, deixa eu começar esse negócio. E posso falar, irmão, dá resultado. Lá em Suzano, minha esposa começou a retomar o trabalho com as crianças. Irmão, tem dia que nós temos mais criança no culto do que os adultos. Outro dia ela contou as 30 crianças no culto. Eu falei, Jesus amado, o que nós vamos fazer agora? Cadê as mães, os pais? Ah, veio com a avó, veio com o tio, não tem problema. Daqui a pouco vem a mãe, vem o tio, vem todo mundo. Deus faz a obra. Paulo entendia isso. E nós precisamos entender. Esse é o 8º ano. Você não pode chegar ano que vem e continuar sentado aí. Você tem que chegar ano que vem e você está pregando, cantando, evangelizando, e muitas almas aqui sentadas dizendo, olha, eu vim para cá, pastor, por causa daquele irmão, eu vim para cá por causa daquela irmã, eu vim para cá por causa daquele obreiro, eu vim para cá por causa daquele jovem, eu vim para cá. Não, Deus te chamou para isso. Você é forte, você não é fraco. Agora, quem é forte se coloca na posição que Deus quer. Mas eu não estou entendendo. Já disse, busca a direção de Deus. Senta com a liderança. Pastor, me ajuda, pastora, me ajuda, ora por mim, me dá uma palavra, me orienta, me ensina. Não é feio, irmãos, você não está entendendo, pede para o pastor, para a pastora te ensinar. Pastor, me ensina, como é que eu faço? É assim, ó. Quando você entende isso, você é abençoado por Deus. A graça de Deus te basta. Só que essa graça não quer apenas te salvar, ela quer te usar nesse tempo para ganhar muitas almas. Você pode ser usado dentro da igreja, na rua, no trabalho. Você não pode passar mais um ano sem ganhar pelo menos uma alma para o reino de Deus. Porque imagina aqui, pastor, se cada um de nós aqui ganhar mais um, isso aqui vai ficar pequeno, irmão. Às vezes eu falo na igreja, você não precisa ganhar 50 almas, ganha um. Ganha um. E posso te dar uma dica aqui, ó, vou dar uma dica aqui, já vou terminar, irmão. Eu falei que hoje a palavra é pastoral. Hoje eu não vim como pregador, eu vim como pastor para te abençoar. Lá no seu WhatsApp, você tem pelo menos uns 100 amigos. Pega pelo menos uns 20 dele e manda Jesus todo dia para eles. Todo dia um convite da igreja. Todo dia. Ó, sábado meu pastor está na festa pregando. Sábado, eles vão falar, você todo dia. Aleluia. Posso te falar uma coisa, irmão? Em pouco tempo você vai ver a maioria deles aqui. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente tem vergonha. Não, usa as ferramentas que Jesus te deu. Aleluia. Hoje, rede social, tudo isso você pode usar para fazer a vontade de Deus. Então faz isso e Deus vai te honrar nessa terra. Aleluia. Porque você pode estar fraco, mas você é forte. E essa fortaleza que vai fazer você ganhar muitas almas. Aleluia. Quero que você se coloque de pé juntamente comigo. Ó, o pastor falou que era até meia-noite. Culpa dele.
Feche os teus. Irmão, você vai ouvir tanta coisa boa daqui até sábado. Aleluia. Eu vim aqui só por um temperinho. Quem vai pôr a cereja sábado é o pastor Claudemir. Ô, glória! Aleluia. Vem, convida alguém. Glória. Mas usa esses dias, irmão, para fortalecer você e se levantar para um novo tempo. Que isso aqui não seja só 3 dias. De festa, glória a Deus, não. Use esses dias para você se levantar na presença de Deus. Para você se levantar no reino de Deus. Para você fazer a vontade de Deus. Porque esse é o tempo que Deus conta com você. Você crê nisso? Amém. Feche os teus olhos, Pai. Eu te peço nessa noite, como o Senhor tem feito na minha vida, nesse tempo. Eu tenho visto, meu Pai, o teu cuidado, a tua grandeza, a tua fidelidade. Que assim também este povo veja, Senhor. Meu Pai, eu te glorifico pelo 8º ano desse ministério. Senhor, eu creio que grandes lutas foram vividas, mas olha que conquistas maravilhosas, Jesus. Oh, Pai, que privilégio maravilhoso de podermos estar aqui como tua igreja para te adorar em espírito e em verdade. E eu creio, Pai, que neste primeiro dia de festa, o Senhor veio, Pai, para nos trazer uma palavra que vai nos levantar para um novo tempo, nos despertar, nos levar à consciência de que precisamos entender que podemos estar fracos, mas somos fortes e que o Senhor quer nos usar para ganhar essa cidade, esse bairro, esse estado para o Senhor. Meu Deus, então que a partir de hoje haja um grande avivamento nessa cidade através desse ministério. Usa a vida do pastor Claudemir, usa a vida da pastora Kátia, usa a vida dos obreiros, usa a vida desta igreja. Pai, levanta esta igreja nessa cidade, meu Deus, como referencial. Essas são as tuas promessas para os teus filhos, meu Deus, que daqui, Pai, venha nascer o avivamento para muitas nações, que daqui, Pai, venham sair missionários para muitas nações, que daqui, meu Pai, seja levantado um exército poderoso, um exército forte para ganhar almas em nome de Jesus, e que este exército, ó Pai, se inicie através deste povo aqui presente, porque eu declaro, meu Deus, que esse é o povo que o Senhor vai levantar em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, que daqui, a partir de hoje, se levantarão obreiros de excelência, se levantarão músicos de excelência, se levantarão preletores, se levantarão missionários, intercessores de excelência para a glória do teu nome, porque a tua graça está sobre este povo. Meu Deus, eu declaro, Pai, a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Pai, se há alguém no nosso meio enfermo, que haja cura agora. Se há alguém em nosso meio, Pai, que precisa de uma porta aberta, que o Senhor abra as portas. Se há alguém aqui, Pai, que precisa de uma transformação na família, que haja essa transformação, que haja restauração do casamento, que haja restauração do relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Deus, eu declaro nesta noite, este povo abençoado, em nome de Jesus.
E você que crê e toma posse, diga amém. Você pode aplaudir ao Rei Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Oh, glória, amém. Aleluia. Glória a Deus. Todo você. Em nome de Jesus. Me fala o nome de um profeta bíblico. Profeta bíblico?